Bom, pessoal, a gente vai fazer uma resolução aqui do exercício do BigCrowd, exercício 1091, tá? Isso fica sendo um aprendizado aí de como a gente pode interpretar esses problemas e como submeter também um pouco sobre as possíveis respostas que a gente vê das soluções que a gente envia, né? Então, para quem não observou ainda, né, o BigCrowd ele é uma ferramenta que dispõe todos os problemas que existem cadastrados, né? E é uma ferramenta onde a gente pode submeter em diversas linguagens. E aí ele tem um mecanismo que ele vai julgar, avaliar as saídas e ver se elas estão dentro do esperado, né? Então existem casos de teste, instâncias do problema, né? Vocês vão se lembrar de quando eu ensinei isso, né? Que o problema, o algoritmo está correto quando ele resolve todas as instâncias do problema. Então é isso que ele faz. Ele tem, quem criou o problema, né? Que é o Ricardo Unido, que provavelmente por competição, a Maratona de Programação da Sociedade Brasileira de Computação de 2008. Ele cria o enunciado, submete a figurinha, né, e cria as possíveis entradas e saídas, alguns arquivos que vão ser usados pela ferramenta, né. Mas vamos lá, vamos começar. Então ele tem todo o enunciado, quase sempre, tem toda uma historinha, né, eu não vou ler ela aqui não, fica meio extenso, né, mas é só contando a história de que existe um quadrante, aqui os quadrantes, né, do nosso plano cartesiano, vamos enxergar assim, que já é parte da solução, está em como a gente enxerga o problema, né. Então ele vai, normalmente quando a gente estuda, né, um plano cartesiano em matemática, a gente estabelece que esse ponto de intersecção entre o eixo x, né, que é o eixo aqui da horizontal, né, e o eixo y, esse eixo na vertical, que ele chamou de eixo norte-sul, que é o y, né, e leste-oeste, que é o eixo x, né, e o ponto central aqui é o 0, 0, né, o 0 para x e o 0 para y, né. Só que aqui no problema, a gente vai ver que esse ponto não necessariamente é o 0, 0. Né? Então, conhecendo esse ponto 0, 0, ele quer então que a gente identifique duas coordenadas no eixo x e y e estabeleça que parte aquele endereço, né? Esses, esses dois pontos vão representar o endereço de um cidadão, né? Em qual dos quadrantes, ou seja, em qual dos países ele vai estar, né? Então, é parte do problema, a gente começa a já ver parte da própria solução, né? Mas vamos começar aqui pela própria descrição e observar um pouco como são os exemplos de entrada e de saída, até para a gente começar a pensar na estrutura básica do problema, até antes mesmo, talvez, a gente resolver o problema. Tá? Isso vai ser muito útil para vocês neste tipo de problemas aqui, né? Então, aqui ele diz que ó, não há entrada, ou seja, o valor que o algoritmo vai ler, né? Não é isso que a gente observa, né? Que os algoritmos nossos resolvem problemas específicos, só que eles são baseados em entradas, que até agora a gente está usando entradas vindo digitadas pelo usuário, né? A gente processa e dá uma saída. Então, é isso que está mostrando. Esse é o exemplo de como entra as informações, e se entrar nessas informações, essas devem ser as informações que devem ser processadas e apresentadas pelo algoritmo, né? Ah, então, o que ele está dizendo, né? A entrada vai conter vários casos de teste. Isso quer dizer, então, que a gente espera que o algoritmo não resolva o problema uma única vez, que ele vá rodando enquanto tiver uma determinada condição. Então a gente já vai pensando em um laço geral para isso, né? Então ele vai dizendo como é que a primeira vez que ele vai ler um inteiro, que ele vai chamar de K, né? Vai indicar ali o número de consultas que serão realizadas. Informação aqui, mas para zoar, algum dos problemas pode ser útil, porque aqui a gente tem a visão de qual quantidade máxima de execuções que ele pode rodar, né? É 10 elevado a 3, dizendo então que é o máximo que ele vai rodar. Para a gente tanto faz, né? Quer dizer que se isso aqui fosse muito grande, né, talvez fosse necessário a gente observar algumas questões de desempenho, mas não é o caso aqui para a gente, por isso que eu selecionei esse algoritmo nesse problema, né? Então, primeiro, ele vai ler esse valor, então a gente tem que ter uma estrutura própria para ler isso. Então, nós já vamos criar um programa para isso, né? Aqui, o programa eu chamei de divisão da logonia.c, né, sem espaços aqui, isso faz parte da técnica, né, aquelas mesmas ideias de regras de nomenclatura de variáveis, né, de identificadores, e te leva para cá a construção dos nossos recursos, tá? Que é nunca começar com número, né, a gente pode usar qualquer letra, não usar caracteres especiais, embora tem tecnologias que consigam lidar com isso, né? E não usar espaço, né, entre divisões de palavras, né?
Fica até mais fácil da gente, na hora que a gente for processar, chamar isso, né? Então, uma boa prática, né? Isso que está aqui a nossa estrutura básica de um programa, né? De um programa em C, ele é um arquivo com extensão .c, esse é o nosso código-fonte, né? Essa aqui é a estrutura. Vocês podem ver em alguns livros ou outros tutoriais outras formas de escrever a função main, né? A função principal, mas isso aqui está dentro daquele escopo que a gente apresentou em aula, né? A seção onde a gente importa os recursos externos, aqui no caso a biblioteca Standard Input Output, né, que a gente vai usar. Não precisamos de mais nenhuma outra, já dá para resolver o problema com essa. Aqui seria uma declaração de variáveis ou de escopos de função, mas não é o caso aqui para a gente, aqui é o corpo do nosso programa. Então tudo que a gente precisar fazer pode estar aqui dentro, que vai dar tudo certo. Tá? Então primeiramente a gente vai definir uma variável do tipo K, né? E a gente tem que estar preparada para ler ela, né? Para ler a gente usa o scanf. Como é um valor inteiro, a gente precisa usar o formatador, né? Então porcentagem D, que é para receber como o valor inteiro decimal, né? Em base decimal. E aqui é o parâmetro onde a gente quer guardar o valor que entrar ali. Então, como a gente está lendo só um valor, isso que está dizendo aqui, esse formatador, né? Ele é um string, por isso que ele está envolvido em aspas duplas, né? A gente coloca o nome da variável. Só que quando a gente está guardando o valor lá dentro, a gente indica o e-comercial, a variável k, né? Dizendo, ó, guarde lá dentro a partir do início do endereço lá, a partir do bit inicial que ele tiver disponível, né? É uma instrução, então todas elas terminadas com ponto e vírgula, né? Então aqui a gente não resolveu todo o problema, a gente só fez uma primeira parte do escopo, do entendendo. Ele vai ler aquele valor, então a gente leu esse valor, tá? Mas e aí, agora? Bom, isso aqui indica a quantidade de números de consultas, então a gente sabe que isso é o que vai guiar a quantidade de laços, né? A quantidade de vezes que o nosso laço vai iterar, né? Vai rodar. Então a gente consegue fazer pensar nessa estrutura já, né? Aí vamos ver como é que ele finaliza, né? Ó, vamos completar aqui, ó. O final da entrada é indicado por uma linha que contém apenas o valor zero. Ou seja, ó, ele vem informando, isso aqui podia ser um tamanho definido até no máximo 10 elevado a 3, né? E quando ele informa zero, o programa parou, não pede mais nada, né? Então a gente já consegue observar, criar alguma estrutura, né? Que lê o valor e rode um determinado número de vezes ou até ele encontrar zero. Então, ou seja, isso aqui já traz uma visão para a gente que não pode ser qualquer laço, né? Ou esse laço tem que ter uma característica específica porque a gente não sabe o tamanho dele, né? Certo? Então ele informou aqui, ó, 3 vezes que ele vai ler o tamanho, o valor de K, né? Quando ele leu 3 vezes, ele vai fazer 3 leituras. Depois a gente vê o resto do enunciado, mas ele, né? Depois acabou aquelas 3 leituras, ele falou, agora eu vou ler 4. Então ele leu 4 vezes. Esse e esse. Tá? Depois a gente volta aqui e vai ficar mais claro esse problema. Tá? Então, ou seja, ele vai perguntar um valor para K toda vez enquanto K não for valor zero. Né? Então, ele sempre vai começar perguntando K. Então, isso aqui para mim é a cara de uma boa estrutura, que é a estrutura de repetição com teste no final, porque a gente quer que ele pergunte ao menos uma vez que ele vai fazer um teste, né? Então a gente pode fazer o do, mas dá certo com outros lados também. Então o do é dessa forma, né? A gente abre ele e fecha, garante o bloco que tá ok ali, e a gente fecha ele com o while e a condição. A ideia estava tentando facilitar a minha vida. E o while, nesse caso, nessa estrutura, ele é estranho porque é a única vez que a gente finaliza ele com ponto e vírgula, né? Mas é por causa do jeito da estrutura, tá? Então essa linha aqui, ela faz mais do que simplesmente faria se fosse a abertura do while lá em cima, né? O while usado em cima, ele não usa o do aqui no final, né? Não inverte, e ele não finaliza com ponto e vírgula. Então a gente coloca nossa condição. Enquanto K for maior que zero, ele vai estar fazendo aquilo ali, né? Agora a gente passa o nosso scanf aqui para dentro. Correto? Então ele vai entrar, vai fazer pelo menos a primeira leitura, né? Porque a gente quer garantir que o cara faça a primeira leitura, né? Se ele já digitar zero, beleza, ele já vai sair ali do nosso caso, né? Não vai perguntar nenhuma vez, né? Beleza, então fizemos a nossa primeira estrutura, né? Como é que a gente pode testar? Olha, a gente tem aqui no Visual Code, ou quem está usando de outra forma, adapta aí como você está usando, né? Até para facilitar o uso, eu vou recomendar que vocês abram o terminal aqui do próprio VS Code, né? A gente possa fazer a compilação, desde que você esteja com o compilador devidamente
instalado, né? A gente compila ele, eu estou usando o GCC aqui no Ubuntu, né? A gente põe então o nome do nosso programa, né? Menos o, tracinho O de output, seria o nome do arquivo que vai ser gerado, lembrando que é uma linguagem compilada, né? Então esse é o código fonte, e a gente não executa ele, né? Então, ele precisa ser compilado para gerar o programa, né? O código o programa objeto ali que a gente vai executar, o nosso executável, né? Divisão, não, eu não ponho extensão dela aqui em Linux, né? Em Windows ele seria o .exe, né? Então a gente roda, estando tudo correto, ele compilou, né? Se tivesse dado algum problema ali, ah, ele daria o reporte para a gente, né? Então, tirei o ponto e vírgula lá, então ele falou, existe um erro, ele esperava um ponto e vírgula antes do fechamento, né? Só que ele não encontrou. Então, ficou bem claro ali pra gente, ó, coluna, linha 6, coluna 23, tá aqui. Ele ficou vermelhinho ali dizendo, ó, esperava aqui não chegar encontrando isso, eu estava esperando um ponto e vírgula antes, né? Beleza. Ctrl L, a gente limpa esse terminal aqui, né? Se não conseguir abrir isso aqui, se você abrir o terminal, né? Do prompt de comando do sistema operacional, dá certo também. Só que você tem que navegar até a pasta, né? Eu estou dentro da pasta onde eu salvei o meu arquivo, tá? Senão a gente não consegue compilar. Então compilei ali, opa, não salvei, né? Até tá diferente a cor agora, tá salvo. Seta para cima ele volta para o último comando executado, agora está compilado, né? A gente tem lá dentro agora um arquivo chamado ponto de visão da logonia, né? Vamos joado. Agora ponto barra, lembrando que isso aqui é para Windows, né? Para Linux, né? Então ele vai executar, né? Tá ali, o cursor está ali, está esperando, né? Nesse caso aqui ele não abre a janelinha porque eu estou rodando aqui no terminal, né? O que ele está esperando ali? Ele está esperando o valor ser digitado, né? Então se eu digitar 0, ele já saiu e já encerrou o meu programa, né? Setinha para cima de novo, ó. Então o valor 1 está sempre continuando esperando, né? Então agora ele acabou, né? Quando ele sai, ele volta para a tela original do meu terminal, né? Vamos dizer, nossa primeira estrutura é para atender o próprio esquema de controle, né? Da aplicação aqui que a gente vai ter. Então, quase todos os problemas no Crowd, né, vai exigir você entender primeiro qual é essa estrutura, né, e quase sempre é baseada nisso. Ele tem uma quantidade de testes, você lê e você precisa criar um laço de repetição para aquela velocidade, né, ou ele já, alguns problemas já diz, ó, vou ler K e pronto, roda K vezes e acabou, né, então você poderia fazer um para aqui, né, um for e de começando de zero até que ele seja menor do que o valor K, né, faça tal coisa, né. Então, isso é a estrutura básica que a gente precisa. Agora vamos entender o resto. Agora que ele entrou, né, o cara disse quantos testes ele vai fazer naquela situação, né, enquanto ele não digitar zero, ele não pergunta o número. Não é? Repare, a gente não mandou nenhuma mensagem. Ó, se tivesse uma mensagem esperando que digite o valor para cá, né, então a gente não pode pôr essa informação, porque a saída não espera isso. Ó, não tem essa informação. Então o programa vai rodar daquele jeito que a gente viu aqui mesmo. Ó. Vai rodar sem nenhuma informação para o usuário, né? Então, é isso que está dizendo ali, né? Então a gente não tem que dar nenhuma informação, só faz estritamente o que está pedindo, tá? Então depois que ele entrou, a segunda linha, ó, informou então o primeiro aqui, ó, 3, então cada ele é igual a 3. Agora ele tem um par de valores, que é o que ele vai ler na segunda linha. Ó. Segunda linha de um caso de teste, então tudo aqui agora é casos de testes, tá? Então aqui, até antes dele inserir o valor 4, tá tudo dentro dos casos de testes ali, tá? Então a segunda linha do caso de teste contém dois valores inteiros que ele chamou de n e m. Vai representar a coordenada do ponto divisor, ou seja, a origem aqui, né, o ponto onde x e y se cruzam, né? Então a gente não conhece, a gente vai ser informado pelo usuário no caso, né? Beleza. Depois disso, ó, nós temos k linhas, né? Informou ali quantos testes vai ser, ó. Então informou que é 3. Ele informou o valor de n e m, lembrando que não se perguntou, digite o valor de m, digite o valor de... Não, já informou ali de seguido, né? Então agora a gente espera 3 valores, né? Então são 3 o k, né? Rodamos k vezes perguntando ali. Então agora cada k linha contém
dois inteiros, não par, ali, o x e y, que vai representar as coordenadas da residência, né? Então, feito isso, a gente vai precisar testar em qual quadrante ela está ou se ela está na linha, né? Aí vamos aqui pegar o próprio desenho aqui para facilitar, né? Vamos para um editorzinho aqui para a gente conversar sobre isso, né? Ok. Vou aumentar isso aqui. Aqui, né? Bom, ele vai informar então, quando a gente acessar ali os k-testes, né? Então ele vai ler o valor de k e vai rodar k vezes, correto? Quando ele entra em k, cada uma das. A primeira vez que ele entrou em k, ele vai ler as duas coordenadas que ele chamou de n e m, certo? Então, esse ponto aqui, ó, n, m, com minúsculo ali, tá? Então, essa é a coordenada aqui. Depois disso, ele vai rodar k vezes, né? Então, está atrelado esse valor ali. Toda vez que ele digitou um k, o próximo valor é n, m. E aí ele vai observar os valores digitados, que são x e y. X e y, x e y até completar as k vezes, né? Então a gente já consegue pensar aqui, né? Então a gente sabe que tudo que está aqui nesse quadrante é Nordeste, tudo que está aqui nesse quadrante é Noroeste, tudo que está aqui nesse quadrante é Sudeste, e tudo que está aqui é Sudoeste. Sudoeste. Então agora a gente tem essas informações. Agora a gente sabe matematicamente como é que a gente define isso. Né? Todo valor então que x, né, esse pedaço aqui for positivo, for maior do que a origem, ele está para cá, né? Só que ele pode estar para cá e estar para cá. Né? Então, para ele estar aqui, num ponto aqui, por exemplo, digamos que ele fosse que o n vale 0 e 0, né? A origem é 0 e 0, como a gente conhece. Aí ele fala que o ponto formado x é 10 e o y também é 10. 10, né? Então ele está aqui, né? A gente faz aquele... Agora, se esse valor fosse, né, 10 para x e menos 10 para y, então ele estaria aqui. Então agora a gente consegue derivar uma regra, né? Então para ele estar aqui, o valor x tem que ser maior do que m. Mas também, se separar por vírgula, depois a gente pensar na regra, né? O y digitado no formato pelo usuário tem que ser maior que m. Então ele vai estar nessa parte aqui. Né? Então são duas regras que precisam ser conjuntamente satisfeitas para ele estar aqui. Então isso aqui para a gente é um operador e, né? Precisa que os dois estejam exclusivamente verdadeiros. Né? Então é por isso que a gente usa o e, né? Que a gente sabe que verdade dá verdade, né? Então a gente precisa dessa regra. Como é que seria aqui então? Aqui o x ele é maior que n e o y é menor do que m, para ele estar nessa parte. Então, e daqui como é que fica? Agora o x ele é menor que n, mas o y, né, ele é maior que m. E aqui tudo é negativo, né? Tudo que está aqui não necessariamente negativo, né? Mas tudo é menor do que os dois valores, né? Então, x é menor que n e y é menor que m. Bom, a gente já tem as regras e a gente já consegue construir o nosso algoritmo. Por que a gente usou maior ou não maior ou igual? Porque se for igual, lá está dizendo que ele não está na linha. Então, enquanto se x for igual a n para qualquer valor de y, então ele está nessa linha aqui, em algum lugar na fronteira. Né? Para qualquer valor de n, de y, né? Mas que x for igual a n, então ele está nessa fronteira aqui. Então, lá está dizendo, né? Então, ele diz aqui, né? Para a lava divisa deve ser apresentada, né? Se ele tivesse a posição residência estiver em cima de uma das linhas divisórias, chamam de norte e sul, né? Que é o eixo y, ou leste-oeste, que é o eixo x. NO se encontra no noroeste, NE no nordeste,
SE no sudeste e SO no sudoeste. Bom, então a gente já tem agora as regras, né? Então vou voltar para o nosso algoritmo, né? Então aqui a gente já tem um controle, a gente já consegue rodar. Agora a gente tem um outro laço, né? Que agora a gente controlar a entrada dos K, né? Agora a gente precisa varrer, rodar K vezes, né? Então para isso a gente pode fazer um for, né? For, eu preciso definir uma variável, né? Eu vou preferir definir ela aqui em cima, né? Embora aí alguns colegas tenham exercitado em sala a possibilidade de a gente já criar ela ali, mas é um criar ela aqui, tá? Vou chamar de variável de controle, né? Um for, um laço de repetição teste no início que exige uma variável de controle, né? Então ele vai começar valendo 0, certo? Então, de hipótese alguma, vou usar uma variável que não foi definida. Se ela não foi criada ali, eu tenho que criar ela em algum outro lugar, né? Qual vai ser a nossa regra de saída agora, né? Não é rodar enquanto i for menor que k, correto? Andando de 1 em 1. Mostrei para vocês que está dizendo, está sempre pegando o valor que está em i, somando com mais um, né? Vamos abrir o nosso bloquinho e fechar, né? Só que a gente tem que fazer uma primeira coisa primeiro. Quando ele lê o valor de k, a gente automaticamente lê as coordenadas do ponto central, né? O valor de m e n. Tá? Então voltamos aqui. Nós vamos precisar da variável n e da variável m, correto? Então a gente vai ler elas aqui, né? F, abre e fecha, ponto e vírgula, que exige, depois eu volto. Agora aspas para pôr meu formatador. Mas e aí, como é que é? Tá vendo que ele tem ali um valor inteiro, um espaço vazio e um valor inteiro? Eu já mostrei para vocês que a gente consegue formatar exatamente dessa forma, né? Espaço, porcentagem D, correto? Agora a gente está dizendo, ó, esse valor estiver ali, a gente não precisa esperar o valor primeiro ser digitado, depois o Enter, segundo valor e depois o Enter, né? Pode digitar os dois valores separados por espaço e dar o Enter, já vai funcionar. Pode fazer separado também, normalmente não dá erro, mas no bcrowd isso é importante, talvez isso impeça a boa execução do seu algoritmo. Agora o que a gente faz? Ele está esperando duas variáveis inteiras ali, né? A gente precisa atribuir a ela. Quando a gente está lendo, comercial, vírgula, e o valor da variável, o nome da variável, o identificador, né? E então agora a gente leu. Agora a gente vai ler os k-testes, né? E olha só, ele informou ali quantos testes ele vai fazer, informou a posição, para depois a gente rodar, né? A gente não pergunta a posição, o ponto divisor toda vez, né? A gente pergunta uma vez só, né? Agora a gente entrou, e aí agora? Preciso saber se ele está cumprindo aquelas regras que a gente desenhou aqui, né? Realmente a gente tem uma estrutura de seleção ali, né? Vamos testar o primeiro caso, né? Vamos começar ali testando o primeiro caso, né? If, abri e fechei, depois eu volto escrevendo. Se quiser ser mais cuidadoso ainda, abre e fecha, depois você volta escrevendo. Agora não vai faltar nada para fechar. Então garantia, né? Qual que é a regra primeiro? Então, primeiro, né? Antes disso a gente está esquecendo, a gente tem que ler os valores, né? Vou até aproveitar essa estrutura aqui, ó. Bonitinha. Criou, pulou. Mudou só que a gente está lendo agora x e y, né? Mas essas variáveis não existem, né? Então a gente cria lá, ó, x e y, certo? Já que você é cuidadoso, a gente separa isso aqui como se estivesse escrevendo no texto, né? Mas não é obrigatório não, quem seja, a gente pode escrever em qualquer lugar, né? Então fez todas as criações, né? Criou ali, toda vez que lê ele vai substituir o valor, então não tem problema nenhum, né? Agora a gente faz o teste, né? Se x for maior do que n e, né, o comercial a gente usa este operador, né? Para o end, né? O e lógico, e y for maior do que m, então neste caso a gente sabe que ele está nesta posição aqui, o NE, né? Nordeste. Então, como é que a gente escreve? Printf, ponto e vírgula, depois eu volto. Formatador para dizer como é que a gente quer. Não é, preciso de formatador, né? Eu não vou apresentar um variável, vou apresentar já uma constante textual, né? Então posso mandar um SE ali pra gente, tá? Eu vou ocasionar um erro aqui, mas eventualmente quem está ligado aí já vai saber, só para a gente também poder trabalhar de como é possível erro no bcrowd, né? Diminuir aqui meu espaço para a gente ter mais espaço para trabalhar. Então, fez a primeira parte, né? Vamos testar aqui, isso é uma boa prática, né?
compila novamente, porque se eu executar assim, ele vai executar a última versão compilada. Tá lá. Tá? Então não mudou. Então eu preciso compilar novamente. Setinha para cima a gente volta no histórico dos últimos comandos que a gente deu, né? Ó, compilou, nenhum erro. Ok? Agora a gente pode executar. Agora ele está esperando o valor de K, né? Nossa primeira leitura ali. Vai ler K, vai ser 2. E agora ele está esperando os valores. O valor de NM, né? Então vamos pôr ali 0, 0. Ele leu. Agora ele está tentando ler K vezes, né? No caso, 2 vezes, né? 1 e 1. Ó, ele cumpriu aquilo ali, né? X1 é maior que 0 e 1 também é maior que 0. Enter, ele está esperando, ó, deu Enter, ele voltou aqui no for, né? O I agora vale 2, não atingiu ainda, ele continua sendo, aliás, o I vale 1, né? Começou valendo 0, o I continua valendo, sendo menor que K, né? Então ele roda de novo. Vamos formar o valor 2 e 2, printou novamente, né? Tá esperando mais um valor, né? Tá. Confundi aqui. Ele saiu, por que ele continuou rodando? Né? Porque ele voltou aqui nesse while, foi capturado por esse laço, voltou e perguntou novamente o valor de K, né? Então, como eu digitei um valor, ele entrou, né? Mas eu posso parar ele aqui com Ctrl C, ele vai parar, tá? E aí no Windows, quem está usando o Windows, tem outra forma de parada, tá? Só falta de atenção e o nosso algoritmo não está pronto ainda, né? Agora temos outras 4 situações, né? Faltam outros 3 quadrantes e os caras na fronteira ali, né? No limite, né? Então eu vou mandar um else. Por que eu mando um else e não simplesmente copio e colo essa estrutura e mudo a regra ali? Porque vai dar certo também, né? Porque ele não vai cumprir não vai atingir mais de uma regra aqui se a gente construir corretamente. Mas é preferível que a gente isole e use estrutura de seleção composta e encadeada, né? Que é a estrutura de seleção simples, né? Porque a gente até otimiza o nosso algoritmo, porque se isso aqui já for verdade, ele não vai testar mais nada, né? Tá? Se a gente tivesse separado, ele vai fazer todos os testes conforme a gente escreveu ali, né? Então agora a gente manda um else. O else é um novo bloco, certo? Só que a gente não tem uma situação automática para quando não for, né? A gente não pode falar quando não está no NE, né? Eu pus SE. Quando não tiver no Nordeste, tá em qualquer outro lugar, né? Não podemos. Então, dentro desse else, então nós vamos testar outra condição, né? Então, if testar a segunda aqui agora, tá? Se ele está no noroeste, né? Se x for maior que n e y for menor que m. Então, y menor que m aliás, y é o x menor que n, o y maior que n. Foi mal. Tá atento, né? Foi bem que eu projetei ali o algoritmo primeiro, né? Ele fechou. Então se ele está aqui, a gente vai mandar um printf ali, né? Ele está no NO, correto? Se quiser testar, compilar e rodar de novo, fica à vontade, mas eu não vou fazer aqui agora mais. Né? Agora vamos construir um novo else aqui, né? Caso não for isso aqui também, mas nós temos mais testes, nós não temos uma resposta automática ainda, né? Por isso que a gente precisa de um novo if aqui, né? Agora o nosso próximo teste é esse caso aqui, ó. X é maior que n e o y é menor que n. Tá? X é maior que n e y menor que m. Então ele estaria naquela situação ali de baixo. printf, ali ele vai estar no sudeste, né? Agora, novo else, tá? Podia já acabar com o else e não fazer um novo teste, dizendo, ó, se ele não está em nenhuma dessas quadrantes, ele estaria aqui, né? Bom, poderia se eu estivesse utilizando valores maior ou igual, nem não tivesse preocupado com a fronteira, mas a gente está preocupando, então a gente tem uma outra situação para testar, né? Então não está concluído, a gente precisa fazer um novo se, né? O último caso aqui é tudo menor, né? Então x for menor que n e y for menor que m. Se for isso,
printf esse ó, né? Ok? Tudo fechado com ponto e vírgula ali. Mas e aí agora, né? Como eu usei menor, maior, né? E não igual, qualquer coisa que não casou com nenhuma dessas hipóteses aqui, né? Dessas nossas expressões, né? Quer dizer que é alguém que está em cima da linha, né? Agora a gente tem um else automático. Agora eu não preciso testar, não cumpriu nenhuma disso. Então só sobrou uma hipótese, ele está em cima da linha, né? Printf está em cima da linha, ele chamou lá de divisa. Exatamente isso. Ok? Então esse é o nosso programa, né? Vamos testar ele aqui. Agora para facilitar a nossa entrada, ó, vamos tentar testar como ele faz também, tá? Deixa eu copiar essa entrada dele aqui, do jeito que tá. Vamos salvar um arquivo, já tem ele aqui, tá? Mas vamos salvar um arquivo de texto, chama de entrada.txt, que eu colei exatamente como tá lá e salvei, certo? Então agora eu vou compilar o meu programa, preciso de compilar, não deu nenhum erro. Se deu erro, checa a linha, vê o que está faltando, tá? Viu que eu sempre abri e fechei, por isso que eu não esqueci nada, tá tudo garantido ali, né? Agora a gente vai rodar ele assim, ó, e a gente põe esse sinal de menor, dizendo, ó, o método de entrada não é a digitação pelo usuário, mas sim é ler o conteúdo de um arquivo e dar entrada. É a forma que o próprio bcrowd utiliza, né? Então ele vai rodar a partir de um arquivo que tem milhares ali, talvez centenas, dezenas, a gente não sabe, de casos de teste. Provavelmente, né, alguns casos que é pegar o programador desatento, né, eles colocam casos de teste bem extremos, né, tem que passar em todos aqueles casos de teste para dar 100% de acerto, tá? Quando a gente der enter, ele vai carregar o conteúdo daquele arquivo e fazer todos os nossos testes, porque a gente automatizou ali, né, a gente fez toda, né, se o nosso loop estiver correto, ele vai dar saída parecida quando a gente está lá, né? Ó, ele até deu a saída, mas ficou tudo na frente um do outro, né? Vamos lá de novo. Ó, NE, divisa, NO, divisa, NE, SO, SE. Ó, NE, divisa, NO, divisa, NE, SO, SE. Vamos dar uma saída para esses casos de teste. Passaram, né? Então a gente já viu que precisava ter uns quebra de linha ali, né? Mas faltou, né? Como é que a gente faz quebra de linha? Vou deixar em alguns, não põe em todos, tá? Vou deixar em todos esse aqui. Esse aqui é quebra de linha, porque ó, a saída diz, ó, tem uma quebra de linha ali, ó. Né? Não dá para saber ainda se tem uma quebra de linha aqui nesse final. Isso aqui costuma ser um pega em alguns exercícios, tá? A última não tem quebra de linha, tá? Mas enquanto não fala, a gente assume que tem. Tá? Só não vou pôr quebra de linha na divisa, só pra gente ver um possível erro. Eu não vou compilar aqui mais não, porque não vai dar problema. E como é que eu faço agora? Eu copiei lá meu código e vou colar ele aqui, né? Não seria recomendável implementando aqui, porque você não consegue testar. E se você ficar testando aqui, vai aparecer, vai contabilizar negativamente para você no seu ranking, né? Checa se está marcado aqui algum das compiladoras para linguagem C, tá? Existem vários, né? O C Sharp não é o que a gente usa, isso aqui é para outros problemas, tá? O C++17 ele usa uma versão específica que está marcando aqui como depreciado, tá? Então vai usar. Essas aqui são versões, tá? A 99 é mais antiga ali, provavelmente a que você tem também, tá? Enfim, não tem nada de recurso específico aqui da linguagem, então ela vai funcionar, tende a funcionar, tá? Então copiei ali, garantiu que está tudo ok, né? Copiei tudo e colei. Como é que faz? Agora que ele está enviado. Ele está com os testes aqui de CAPTCHA, né? Então, pedi para marcar para evitar robô, para ficar roubando informação, né? A motocicleta tá aqui, não tem nenhuma motocicleta escondida ali, né? Tem um aqui, ó. Tá, agora o que ele faz? Ó, ele submeteu, ele vai testar receber, ele tá na fila, ó. Ele disse lá, ó. 5% das saídas estão erradas, né? Então long answer, né? Então, esse aumento diminui, porque ele testou para todos os casos de teste, digamos que tenha 100 casos de teste, né? Para 95 ele passou, né? Em todos os casos que tinha divisa ele não passou, então são 5% dos casos, a gente já consegue ver, né? 5% dos casos de teste que existem lá não passaram, né? Editar e enviar, a gente já sabe qual é o problema, mas para testar isso, né? Então o nosso divisa aqui não tem que fazer a quebra de linha ali também, né? Agora a gente vai submeter. Isso contou negativamente para mim, né? Estou lá com uma
a submissão foi enviada, talvez demorar, e aceitou, né? Na hora que solta os foguetinho aí quer dizer que tá correto, certo? Então, com isso a gente tem o problema resolvido, vai contabilizar pra gente no nosso, a gente vai entrar no rank ali, né? E aí, mas é importante vocês verem que talvez o mais difícil é interpretar e começar a pensar na estrutura de controle do programa, né? Eu sei que vocês vão conseguir pensar em diversas outras formas de desenvolver isso, né? Isso não é um problema, mas quase sempre a gente sabe resolver o problema, mas trava nas saídas, né? Na forma de implementar que sirva pro robô, né? A gente está usando um robô que vai testar isso automaticamente. Então, a gente tem que fazer da melhor forma. Então, o bom de praticar nesse tipo de ferramenta é que a gente se torna mais cuidadoso um pouco com as qualidades dos nossos códigos, né? Já que eles vão ser automatizados. Vocês vão ver na carreira de vocês que isso é uma verdade nossa, é uma realidade nossa. Né? A gente tem métodos de testes de software automatizados. Toda vez que a gente sobe um componente novo que a gente implementou, vai rodar. Então, ele tem que estar perfeitinho escrito ali para funcionar bem, né? Então, esse é a introdução a como usar o BigCrowd, né? Valeu.